paz. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui nessa casa. Primeira vez que estive. Deixa eu voltar aqui, porque como a gente passa pela internet, aí na internet esse som fica melhor. Tem calma, então, neném. Coloca lá. E aqui, Rafa, deixa eu botar você. A primeira vez que estive aqui falando, eu contei a minha história nessa casa, uma história de amor, uma história muito tocante, foi com as cartas consoladoras. E a energia deste ambiente é impossível nos motivar, nos preencher. Que a espiritualidade benfeitora nos permita uma fala segura, a doutrina espírita, que essa fala possa nos trazer todos aqui o entendimento acerca do que é a fé. Jesus nos convida a uma reflexão bem importante sobre a fé. E às vezes a gente não entende direito essa mensagem. Então, que os bons espíritos nos permitam compreender um pouco mais. E diz aqui. Onde que liga? Agora liguei. As obras que foram usadas para a gente trazer aqui o trabalho foi o Livro dos Espíritos, a Pedra Angular da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e Deus, a Causa Primeira de Todas as Coisas. Como Iracema nos trouxe aqui, esse livro que foi sorteado é um livro belíssimo, o Problema do Ser e Destino da Dor, de Leão Denis. Por favor, quem ganhou, se comprometa em ler, porque é profundo e belo demais. Assim como essas obras, o Pentateuco Espírita, a gente precisa se debruçar sobre ele. Nós somos espíritos que estamos temporariamente vestindo um corpo. E a gente esquece quando começa aqui essa vida material. E a gente acha que ler o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as outras obras da Gênesis, o Céu e o Inferno, e todas as outras obras, Livro dos Médiuns, é trabalho para quem trabalha em centro espírita. Quem trabalha em centro espírita, de fato, precisa fazer leitura para saber o que está fazendo. Mas quem abraçou a doutrina espírita como doutrina da própria vida, precisa também visitar. Porque é Livro dos Espíritos para cada um de nós. Então foram as obras utilizadas para fazer esse trabalho. E para a gente começar, eu trouxe um trecho que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha, que nos diz: amem a Deus, mas saibam porque o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam porque acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Por que eu trouxe esse trecho? A gente lê às vezes o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira completamente despretensiosa, desatenta, por hábito, faz o Evangelho e acha que a mensagem que caiu no Evangelho é para o vizinho. Menina, essa mensagem é a cara do meu pai. Menina, essa mensagem tem tudo a ver com fulano. E a gente não percebe que a mensagem é para a gente. Esta mensagem de hoje, em primeiro lugar, para Rafaela, depois para todos os outros que estão aqui. Porque a nossa fé vacila. Ninguém aqui tem essa virtude instaurada no coração, estabelecida com todos os pilares. Todos nós ainda somos profundamente frágeis. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem: olha, amem a Deus, mas saibam porque o amam. Escutem as nossas orientações, mas entendam, compreendam o objetivo delas. É completamente diferente de acreditar por acreditar. A fé espírita é uma fé raciocinada. Os espíritos estão trabalhando incansavelmente aos milhões, enviando milhares de mensagens para nos fazer compreender o que o Cristo nos disse. São milhares de mensagens, todos os dias. Então, o bom senso e a lógica nos dizem
que Deus é a perfeição absoluta. Kardec começa o Livro dos Espíritos falando sobre Deus, perguntando o que é Deus? A causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente já entendeu isso intelectualmente, mas o nosso coração, que é um pouco teimoso, ainda não abraça isso com todas as fibras. Sabe por quê? Porque toda vez que a vontade de Deus contraria a nossa, a gente acha que o problema está em quê? Não é possível que os planos de Deus sejam diferentes do meu. Tem algum problema aí. E esse problema não sou eu. Quando Deus contraria a nossa vontade, o nosso desejo mais íntimo, os nossos planos, nós tendemos a fraquejar nessa relação de confiança. E isso faz parte do nosso processo de evolução espiritual. Porque até há pouco tempo, a nossa relação com Deus era uma relação onde a gente costumava oferecer alguma coisa para querer pedir algo em troca. Eu vou oferecer algo a Deus, porque vá que Ele goste. E por conta disso, goste mais de mim e faça aquilo que eu desejo. Então, a justiça de Deus é como o sol, ou seja, ela é distribuída para todos. Por que temos tanta dificuldade em entender isso? Vamos pensar muito aqui sobre isso hoje. Sabe por quê? Por conta do nosso ponto de vista. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, tem uma mensagem intitulada Ponto de Vista. E essa ideia, ela caminha por todo o Evangelho, por toda a obra de André Luiz, que eu sei aqui que a casa estuda André Luiz, né? Grupo de estudo. Toda a obra de André Luiz passeia por essa perspectiva. Sabe por quê? Porque no plano espiritual está acontecendo algo, um processo obsessivo, uma crise familiar. Aqui, nós compreendemos e percebemos de uma forma. No plano espiritual, a leitura é outra. Às vezes, aquele que a gente compreende como vítima foi o causador de toda a dor. A perspectiva muda sim o ponto de vista. Então, quando nós planejamos a nossa reencarnação, quando atendemos o chamado do Criador, aceitamos, porque o Espírito só evolui dentro desse processo, nós compreendemos que é importante experimentar algumas situações, reencontrar alguns corações, viver algumas situações. E lá, nós fazemos o nosso projeto, digamos assim. Não significa que decidimos tudo. Não é assim que acontece. As escolhas são das situações a serem vividas, das provas, daquilo que nós necessitamos ultrapassar para seguir adiante, como uma fase de um videogame. Nós precisamos passar por etapas. Lá nós temos um ponto de vista, uma perspectiva, dizendo, se eu nasci naquela família, reencontrar aquela pessoa, eu tenho possibilidade de reparar aquela falta. E se eu construir uma família com aquele que de alguma forma eu afetei, tenho uma possibilidade de reparar aquela falta. E aprender um pouco mais sobre amor, misericórdia, bondade, perdão. É um ponto de vista, uma perspectiva. Mas quando a gente reencarna, vem o véu, a gente esquece. Porque senão a gente não ia querer amar o coleguinha, a gente queria perseguir aquele que nos feriu. Então, por misericórdia, a gente esquece. Quando a gente reencarna e vive as situações, por não aprendermos ainda, por não termos aprendido ainda a resignação, nós vivemos a situação com orgulho, com dor, com amargura, com sofrimento, e responsabilizando Deus e o outro. Então, passa por ponto de vista. No capítulo 2, nesse item 7, nós temos, o item anterior foi o 5, o item 7 agora. O Espiritismo amplia o pensamento do ser humano, abrindo novos horizontes. Mostra que esta vida é apenas um elo da corrente grandiosa da obra do Criador.
luta contra a visão estreita e mesquinha que faz com que os seres humanos se concentrem na vida presente, como se fosse o único caminho para alcançar a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas do mesmo mundo estão ligadas entre si. Enquanto nós estivermos preocupados apenas conosco, o reino dos céus não será implantado neste planeta. Nós estamos todos conectados ao Pai e à criação. Então o Espiritismo vem dizer que as vidas são sucessivas, as existências são sucessivas, a vida é única, mas as nossas existências conversam, dialogam. Então aquilo que eu vivi no passado gera consequências, necessidades, não é castigo. Necessidades e oportunidades de crescimento que eu irei vivenciar quando estiver preparado. É isso que a gente não entende. Não significa que o mal que eu fiz nessa existência, por ignorância, por teimosia ou por má vontade e egoísmo, eu vá viver a consequência na próxima. Com uma lei de retorno. Deus só nos permite experimentar, vivenciar, quando estamos prontos para ter. Quando temos condições de utilizar as ferramentas necessárias para o aprendizado moral da experiência. Então, se Deus me permite viver algo que me traz um desafio e a dor, ela tem um propósito pedagógico, a gente não entendeu ainda. Jesus aceita apenas o título de mestre. Kardec foi um pedagogo. As leis divinas são pedagógicas, não para o corpo, para o espírito. Então existe um propósito de educar. Se eu não compreendo que Deus é bom, generoso, amoroso, bondoso, misericordioso, e que a justiça divina não é equivalente à justiça humana, prestemos atenção. A gente não entende porque a gente acha que justo mesmo seria acontecer a mesma coisa com fulano de tal. Quando a gente assiste uma notícia na televisão de um crime bárbaro, alguém que foi capaz de fazer algo terrível, e esse alguém é preso, de repente, agora a justiça vai ser feita. E se puder ainda, tem que sofrer, tem que passar pela mesma coisa. Esse é o nosso entendimento limitado acerca de justiça. Que, na verdade, é mais um sentimento de vingança do que de justiça. A justiça divina, ela é boa e misericordiosa. Graças a Deus. Se não fosse, nós não estaríamos aqui agora. Tenho certeza disso. Se cada um tivesse que pagar do mesmo jeito que fez, não tinha Rafaela, não tinha Aracena, não tinha Ana, não tinha Cristina. Estava todo mundo chorando de dor. Então, porque Deus é amoroso, misericordioso, nos permite novas existências e oportunidades da reparação no amor. Esse é o propósito. Então, os bons espíritos nos dizem, sigam os nossos conselhos. E nós temos aqui nos Velhos Sábios acerca de tantas mensagens, tantas comunicações, tantos grupos de estudo. Mas será que nós estamos seguindo os conselhos dos Espíritos mesmo? Mas ele chama a atenção para algo mais. Ele diz, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos. Porque no plano espiritual tem espírito de toda a ordem. Tem espírito capaz de tudo. Até de fingir que é bonzinho e mentor espiritual. Se a gente não tiver entendimento, ainda mais quem trabalha com mediunidade, e Kardec traz um livro belíssimo que é o livro dos médiuns, que é um roteiro seguro para o trabalho mediúnico. Se a gente não tiver um entendimento, e se o coração não estiver disposto a se moralizar, porque nenhum coração aqui está pronto, nós estamos dispostos. Se o coração não estiver disposto a se moralizar, e não tiver um mínimo de entendimento, você pode estar seguindo a orientação errada. E como é que eu vou saber se é errada?
Se o caminho indicado fizer bem só para você, é o caminho errado. Se o caminho indicado vai atender só a sua vontade, sem levar em consideração as necessidades de todos que estão presentes naquela situação, é o caminho errado. E mais uma vez, visitando as obras de Luiz, em tantas situações de atendimento espiritual, nós vemos isso. A espiritualidade se aproxima do obsessor, não é para trabalhar somente o enfermo que está infeliz e sofrendo, não. É para curar ele que está mais doente e necessitado, que está ferido, aflito, e todas as outras pessoas, consequentemente. Então, a vontade de Deus é que todos os seus filhos se curem e melhorem. Então, Kardec, na questão 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Só se aperfeiçoa quem passa pelo processo. E na questão 167, Kardec pergunta: qual o fim objetivado da reencarnação? Ouçamos a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É interessante aqui o nosso pensamento. O que é expiação? É a reparação daquela falta cometida, daquele equívoco, daquele deslize, daquele erro, que pode ter sido cometido por ignorância, por não termos ainda maturidade, compreensão, por desejo, porque às vezes a gente faz porque a gente quer. Não é em consideração alguém do outro, a gente só pensa na gente. Então é uma oportunidade de reparação da falta cometida. Se isso não acontecesse, onde haveria justiça? É um passo para a gente entender a justiça divina. E a espiritualidade continua: sejam conscientes dos meios que indicamos para atingi-los. Qual o caminho e o roteiro mais seguro para seguir? Pode responder. Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho. Porque no Evangelho de Jesus, vejamos bem, o que é o Evangelho? A narrativa das experiências vividas por Jesus nos 3 anos em que ele fez ali o movimento. Conta parte da vida dele na infância e conta os encontros que Jesus teve. Quando Jesus encontrou aqueles corações, é como se ele estivesse encontrando os nossos. Porque cada ferida, cada chaga, cada dor, cada doença, cada problema ali narrava a nossa realidade. Os nossos dramas. O Evangelho fala sobre os nossos dramas cotidianos. Porque se a gente for pensar assim, de uma maneira bem objetiva, a dificuldade real da existência são as relações. É a convivência com o outro. São as nossas dificuldades reais. Qual é a chaga da humanidade, a vida dos espíritos? O interesse pessoal, o orgulho. E a nossa maior dificuldade é o interesse pessoal. O que é interesse pessoal? É a minha vontade de ser atendida. E se eu ampliar um pouquinho, eu boto os meus amigos, dos familiares, as pessoas que convivem no meu centro. Eu amplio um pouquinho aqueles que comungam das minhas ideias. É o máximo que a gente consegue. A gente diz que eu quero a paz mundial. Será? E se você tiver que abrir mão de tudo que você pensa para que a paz mundial aconteça? Está disposto? Está preparado? E se você tiver que perceber que tudo aquilo que você defendeu, todos os seus sentimentos precisam ser transformados em ressignificados, será que a gente vai querer a paz mundial? Então não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? E aqui vamos pensar num pouquinho de fé que nós temos, que já é super importante e necessário. E a gente tem que entender a fé como uma semente. Jesus utiliza inclusive o recurso de semente de mostarda, que é uma semente minúscula.
Mas se tiveres fé do tamanho da sementinha, a gente não tem ainda. Mas sabe aquela sementinha de chia? Pronto, vamos lá que a nossa fé seja uma sementinha de chia. Nós precisamos, de alguma forma, alimentar, adubar, cuidar todos os dias. Porque nós somos ainda muito frágeis. Jesus diz no livro Boa Nova: um dia entenderás que o homem é mais frágil do que perverso. Quantas vezes a gente já fez coisas aqui que desdizem o que a gente sente vontade de fazer? O que a gente faz aqui no centro? Um pensamento, uma palavra, uma atitude que contraria aquilo que a gente já tem vontade de fazer. Eu queria ser melhor do que eu sou, mas eu ainda não consigo. Eu queria agir assim todos os dias, mas ainda não dou conta. Ou eu consigo ser bonzinho com fulano, mas com Beltrano bateu, o santo não bateu com Beltrano. Eu sou uma pessoa tolerante com um, mas não sou com o outro. Esse pensamento precisa nortear a resposta. É a fé que vai dar esperança de se cumprir as promessas do Senhor. Estamos vivendo um período de turbulência total. Não tem aqui uma pessoa que não tenha pensado: meu Deus, será que essa terceira guerra vai chegar? Meu Deus do céu, eu consegui o planeta, e a minha vida, e os meus planos, a humanidade. Mas os planos do Senhor, Jesus disse: ok, sobre o planeta Terra. Eu venci o mundo. Nós não vamos testemunhar isso agora, gente. Estamos em transição. Vamos ainda reencarnar diversas vezes para melhorarmos os nossos sentimentos e corações, para estarmos aptos a testemunhar. Mas é fato. É uma realidade. Então não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. Estamos vivendo uma guerra, sim. Infelizmente estamos. Infelizmente escolhemos caminhar. Guerras nos pequenos âmbitos familiares. Guerras nas instituições. Guerras nas cidades, nos planetas e tantas outras. Porque é uma realidade da nossa condição espiritual e moral. É a nossa realidade ainda. E o mal ainda vai chegar ao ápice para que nós possamos aprender nos destacar a escolher o bem. Ela também vai ser educativa e pedagógica. Então, a fé que dá esperança. Se eu sei que o Pai é bom, justo, misericordioso, imutável, que criou tudo, é a inteligência suprema. Suprema. Ele não é um prêmio Nobel. Entende? Ele não tem uma limitação. Ele não sabe um pouquinho de uma coisa. Ele não é um gênio humano. É a inteligência suprema. A inteligência suprema vai utilizar os meios necessários para educar os seus filhos. Então, às vezes, a gente precisa crer, confiar. E confiar alimenta a esperança. E se a gente alimentar a fé e a esperança todo dia, a vida não melhora? Claro, nem que seja um pouquinho. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, qual o poder da fé? Capítulo 19, item 1, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a passagem em que um homem chama Jesus e diz: Mestre, Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático e sofre muito. Ora no fogo, ora na água. Chamei os seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus diz: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando viverei com vocês? Traga um menino aqui. Afasta o espírito obsessor, que estava numa relação de simbiose. Era um jovem que tinha problemas mentais também por conta dessa relação. O menino toma consciência, se cura. Ele diz, os discípulos: mas a gente tentou, mestre, por que nós não conseguimos? Por causa da vossa pouca fé. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, teriam curado.
não falou só para os discípulos, falou para nós. A questão da nossa interpretação é assim, ó, mas fulana, menina, tinha tanta fé, desencarnou. É o nosso entendimento, por nosso ponto de vista, dentro da ótica materialista. Desencarnar, todo mundo vai, com pouca fé, mas fé, vai. Curar está no âmbito da consciência espiritual, é completamente diferente. Eu posso curar o meu corpo e continuar doente, continuar profundamente egoísta, insensível, interesseiro. Não posso? Eu posso desencarnar com o meu corpo doente e curar minha alma e falar, meu Deus, eu entendi o propósito. Certa vez no centro, um grupo de estudos, uma senhora trouxe um relato muito importante, que ela foi visitar uma amiga e essa amiga estava sentada no estágio final do câncer, olhando a janela, e ela entrou meio sem saber o que dizer, né? Vou dizer o que para essa pessoa? E ela encontrou uma amiga serena, tranquila, apareceu na janela. Ela fez, oi fulana, como é que você está? Estou aqui. Estou deixando Deus à vontade. Eu nunca esqueci isso. Porque é um desafio para mim deixar Deus à vontade. Ele me pede e eu tiro a confiança. Ele me pede e eu retiro a confiança. Sabe aquela atriz de Ghost, quando ela vai entregar o cheque gordo na mão das freiras? Lembra aquela cena? Que ela fica lutando. É a nossa confiança com Deus. A gente entrega e diz assim, mas vai ser quando, pai? Que dia? Que horas? Deixa eu ver se é verdade. Não é isso. A gente não confia. Confiar é fiar com. Faça a sua parte. Porque a parte de Deus, Ele vai fazer segundo a sua vontade. Não é a nossa. É desafiador. Porque nós temos vontade de controlar tudo. Confiar é pegar o controle da sua vida e falar assim, Deus, ó. Aí você diz, não, a vida é minha. Vai que ele erra. Vai que ele erra. Vai que o GPS dele falhar na hora H. Deixa eu segurar o controle. Aí você quer o controle da sua vida, o controle da vida da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, dos amigos mais próximos, e você acha que você dá conta de tudo. Deus sabe o que é melhor para todos. Ah, mas você está falando então que o mal acontece por conta de Deus? Respondam. Não. O mal é fruto da ignorância humana. É você utilizar o seu livre-arbítrio para atender somente as suas necessidades. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, inclusive com a vida de fulano. Quer ficar comigo? Não, peraí, que eu vou fazer uma macumba para ele. Se não for nessa vida, ele não fica com ninguém nessa vida. Entende? Então, não. Eu vou botar uma pedra de tropeço no caminho. O cargo não é meu? Peraí. Ai, que eu vou falar com o Bertone, que é meu amigo. E o Bertone não vai resolver, não. Não vai ser dele, nem vai ser de Ana. Não vai ser de ninguém. Isso é mal. Não é fruto de Deus. Deus é soberania e amor supremo. Não existe dualidade. Entende? Não há. Isso é fruto da nossa ignorância. E utilizando o livre-arbítrio de maneira equivocada, nós provocamos o mal. Leis divinas, perfeitas e imutáveis, vão convidar todas as consciências ao reajuste. Aí a gente vem Rafael na nossa frente e fala assim, coitadinha, Rafael não merecia passar por isso. Tadinha menina, tão boazinha. Hoje, está tentando. Se você pegar um bloco de anotações, não é bem assim. Então é um processo que a gente precisa entender. A fé do tamanho do problema do Estado. Olha o tamanho do problema do Estado da gente. A gente tem aqui um terço, um quarto,
Então, continua. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos seres humanos, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Parece que isso está mais evidente do que nunca. Parece que a sociedade que a gente está vivendo está se esconder um montão de coisa, agora está tudo escancarado. Agora não dá mais para fingir que a gente é bonzinho. A psicosfera do planeta está rodeada de uma energia profundamente delicada. E como nós somos frágeis ainda, e mais pendentes para o lado do mal, do egoísmo, da ignorância, do orgulho, se a gente não cuidar, a gente se desorganiza. A espiritualidade disse, no livro Obras Póstumas, Kardec pergunta qual seria o traço, né, que aspecto a gente poderia, de alguma forma, a pergunta agora claramente não tem, mas eu tenho aqui a ideia de Kardec, o que poderia constatar o processo de transição planetária, esse que lá existe, as questões de saúde mental e o suicídio, que chamam de loucura, a loucura e o suicídio, porque antes tudo era intitulado como loucura. Então as doenças emocionais estão aí, o suicídio em números avassaladores. Não significa que a gente tenha pouca fé, não, gente. Somente nós tínhamos tudo nas mãos, mas a gente não utilizou. A gente não se preparou. Joana de Ângeles veio com uma série psicológica por anos. A gente não visitou. A gente nem acreditou que ia acontecer. Ou se fosse acontecer, ia ser mais adiante. Comigo, não. É mais pra frente. E está aí. Então, as montanhas que nós precisamos superar, enfrentar, é um desafio interno íntimo, porque quando a conta fechar, eu disse, rapaz, ela bateu seu filho, volte. É comigo que eu vou me encontrar. Não é com o outro. Ah, mas fulano fez isso comigo. A conta dele vai ser acertada depois. A consciência é com você. Então, a fé se constrói dentro desse processo de autoconhecimento. A fé verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência, que sabe esperar, e também, porque ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. Calma na alma, que a vida se encarrega de explicar as coisas que não fazem sentido agora. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre a paciência. A fé verdadeira é sempre calma, pois confere paciência. Quem aqui já não tentou, umas vezes e tantas, tomar o controle da mão de Deus e falar assim, só um minutinho, pai, deixa eu ver se resolvo. Talvez o meu caminho seja melhor. Então, está demorando muito, porque nós somos espíritos imortais, consciências que estão se aperfeiçoando há milênios, e a gente acha que a transformação tem que ser instantânea. Fiz uma oração, Deus não atendeu, Deus está errado. Fiz 2 ou 3, fui no centro, tomei uma água, rezei por fulano, continua mesmo, não tem jeito. Tem que passar, ponto de vista. Nosso entendimento sobre as coisas. Quantos anos Santa Teresa rezou por Santo Agostinho? Muito. Pagão. Ela foi desafiada, ofendida pelo filho, pelo marido, porque se tornou cristão. Mais de 20 anos, incansavelmente, porque não cansa, incansavelmente, no livro Libertação. Tem casos de um processo obsessivo, gente, leiam Libertação. Tem uma das preces mais lindas que André Luiz já psicografou na vida, que Chico já psicografou de André Luiz na vida. A mãe espera pelo filho por 400 anos. 400 anos. Ele era um leitor umbral.
doente da alma. 4 ou 6 anos. Aí ele dizia, eu acho que ele está dando uma brecha. Ele está cansando. Agora é a hora. 400 anos. Ela orando, ela reencarnou, seguiu o plano dela, continuou, mas como é que estava ligada àquele espírito que ela amava como um filho? E ele passando pelas dores, era uma consciência trevosa, um entorno do mal, que comandava a falange de espíritos aflitos, que começou um processo de obsessão delicadíssimo aqui no plano físico, e quando a mãe encontrou uma brechinha, pede assistência à espiritualidade, a espiritualidade vai trabalhar. 400 anos. E a gente quer que fulano se converta ao espiritismo com 3 evangelhos lá. 2 garrafas de água frigidicada. Não vai. A gente está aqui batendo cabeça, o Espírito nos diz, no Evangelho do Espiritismo, vocês estão aceitando agora, mas um trabalho de Jesus começou há muito tempo. Muitas vezes nós dissemos não. A gente começou a vacilar até a gente aceitar. Então o processo de fé também é um processo lento que transforma. E nos diz, a calma durante a luta é sempre sinal de força e confiança. A fé verdadeira é a guerra da humildade. E aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Então, quando a gente pergunta quais são os meios, e tem aquela imagem de Jesus com a luz na mão, a gente está trazendo as palavras e os meios em vermelho. Então, fortalecer a confiança, desenvolver a humildade, que passa. Emmanuel nos traz algo muito interessante sobre humildade. Humildade não é aparentar, não ter nada, é ser simples. Humildade é ter consciência das próprias qualidades. Você tem consciência do seu patrimônio espiritual e reconhecer o valor do outro. Humildade é isso. Então nós temos que desenvolver a calma, a paciência, a confiança, que é aquele lugar onde a gente entrega o que a gente não dá conta de fazer e vai se ocupar com o que a gente dá. E desenvolver a humildade. Esses são os meios para desenvolver a fé. E nós temos um recurso da prece. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Fazer da prece um estudo de si mesmo. Porque nós aprendemos que a prece está no lugar de pedir. Aí agora nós aprendemos também que está no lugar de agradecer. E tudo fala, gratidão para cá, gratidão para lá. Olha o que a espiritualidade nos traz. Fazer da prece, está no Evangelho do Espiritismo, um estudo de si mesmo. Que é exatamente o que São Agostinho diz no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Então, é reconhecer as suas dificuldades, as suas mazelas, aquilo que você não dá conta de trabalhar ainda, os passos firmes que você já deu, aquilo que você conseguiu superar, quão difícil foi. É olhar para você com coragem, com esperança, porque ninguém aqui está pronto. E se relacionar com Deus de maneira afetiva. Não tem nada que temer a Deus, gente. Esquece isso. Nós já nos castigamos por muito tempo por crer que tínhamos que temer Deus no amor. Almas ainda estão amarradas, aprisionadas em zonas de dor, porque acreditam que não são dignas de perdão. Isso está desculpando a nossa consciência. Então, uma relação afetiva com Deus Ele é meu Pai. Não que castiga, está esperando se chegar atrasado da porta te bater. Entende? Ele é um Pai amoroso. Então, estabelecer uma relação afetiva com o Pai Criador. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Que é essa nossa lição, nosso dever de casa. É começar a aprender a fazer o bem e evitar o mal. Porque o bem até a gente aprender a fazer, mas evitar o mal. Ah não, eu queria falar aquilo, não falar bem. Mas não vai gostar, vai ficar chateado, vai ficar triste. Mas eu falo assim, eu não faço. E a gente vai tapando o sol com a peneira, doando um quilo de alimento e apontando o dedo.
abraçando um e apedrejando o outro, acolhendo um e julgando o outro. É o bem que a gente ainda conhece. Então, evitar o mal é se afastar, é reconhecer que toda atitude que gera dor e desconforto, que vai para além, quando Jesus nos diz, fazer o outro e gostaria que fizesse com você, aquilo que vai para além do bem ao outro, eu evito. A gente ainda não consegue deixar de fazer, extirpar totalmente, mas a gente aprende a evitar, olhando para as consequências. Eu fiz aquilo, gerei uma confusão tão grande, eu magoei tanto fulano quando eu falei daquele jeito, eu fui tão egocêntrica, tão egoísta, tão moralista, que gerou uma consequência, e aquela consequência eu não quero gerar mais não, então eu passo a evitar o mal. As boas ações são a melhor prece. E essas boas ações não estão endereçadas só às outras pessoas, não. No livro O Escutador Sentimentos de Hermance Dufour, traz um capítulo muito precioso que narra a história de uma mulher espírita que ela desencarna e ela chegar no plano espiritual fica contrariada, que ela está internada no hospital psiquiátrico. 30 anos de centro espírita, eu estou aqui. Não pode. Meu Deus do céu, e vai naquela, mas eu fiz isso. Eu podia ter feito isso na minha vida e não fiz, eu só fui lá pro centro, eu trabalhei, eu abri mão de tanta coisa. E a espiritualidade amorosamente permite que ela vá falando como um processo terapêutico até ela se dar conta de que ela renunciou ao desejo mais sincero e profundo dela. E que ela negou aquilo que ela dava para os outros, a si mesma. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Quem já leu? Dever de casa. O dever é um compromisso que assumimos primeiro com Deus, depois com o outro. Então, todo mundo aqui reencarnou. E é egoísmo, que as pessoas confundem com egoísmo. Confundem justamente. Não é egoísmo, é cuidar de si, é compreender que o seu processo, você tem autonomia no processo e que é necessário você cuidar de si. Então, quando a gente reencarna, a gente assume um compromisso conosco de pegar esse tamanho de fé pequenininho e a gente trabalhar. De pegar a virtude, a humildade, que é minúsculazinha, a gente melhorar. De pegar o orgulho e reduzir o tamanho dele. Então, não é um processo, evangelizar o coração não é um processo de transformação instantânea. Nem os apóstolos temeram, traíram, julgaram, foram preconceituosos, negaram a presença de Madalena. Mulher aqui, mulher com a vida da sua, não vai ficar só. Apóstolos. Então, nós temos um processo grande de construir esse patrimônio da fé, como nos diz os Espíritos, destruindo ou superando, destruindo aquelas ervas daninhas, retirando e superando os obstáculos que estão em nós mesmos. Então, sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo, apresentado por Jesus. Mas eu acho que Deus me pune, está fazendo tudo errado e ainda vai me castigar por tudo aquilo que eu fiz. Difícil amar. É muito difícil amar um pai assim. Eu posso temer, mas amar não vou. Então, amar Deus é compreender que aquilo que eu não compreendo hoje é porque o ser limitado sou eu. A limitação está em mim, não está no Pai. E as escolhas que fulano está fazendo, está carregando um problema maior para 200.000 pessoas. O problema é dele. Não vai reparar essa bagunça aí. O melhor que a gente pode fazer é fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Então, para concluir a fala, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que veio a esse planeta por cada um de nós, que ama incansavelmente, que está pacientemente
esperando as ovelhas desgarradas. Ele não está com pressa. O desejo é que a gente vá até ele. Gente, Jesus está aqui e a gente precisa fazer um movimento. Ele diz: venham até a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Não adianta a gente ficar parado esperando. Tem que ter um movimento íntimo. É a alma pulsando, um desejo, inquietação. Quando a gente entende isso, falta alguma coisa, não dá mais para viver para si mesmo. A gente busca essa relação íntima. Então que a gente tem o Cristo, o maior dos mentores, o nosso modelo e guia, mas também o nosso melhor amigo. Que Ele nos guie e nos abençoe hoje e sempre. Só gratidão, né? A nossa irmã Rafaela por este aprendizado para todos nós ao luz do Evangelho, né? Que ela nos trouxe agora. Eu estava falando ali com o Alex, excelente palestra, ótima, excelente palestra, foi na ferida, e é verdade, né? Tão difícil para a gente trazer essas lições para o nosso íntimo. Porque, como a nossa irmã Rafaela falou, sempre é para o outro. Eu queria tanto que o outro estivesse aqui hoje assistindo essa palestra. Eu queria que o meu vizinho estivesse aqui assistindo. Por que fulano não está aqui hoje? Na verdade, estão aqui as pessoas que necessitavam estar. Porque o acaso ele não existe. Então, todos nós que estamos aqui hoje, essa palestra é para nós. Então, que tenhamos nós esse aprendizado para nós, para que possamos seguir em frente na luz de Jesus. Nossa gratidão, Rafaela. Quero dizer que essa palestra fica gravada no Instagram e que depois nós colocamos ela também no YouTube do Centro Fraterno. Dê uma passadinha lá e não esqueça de dar o famoso like, que isso é bacana, e compartilha, né, também, porque se nos ajudou de alguma forma, pode também ajudar outras pessoas que estejam também necessitando estudar, tá bom? Então vamos nos despedir do Instagram agora. Gratidão a vocês que ficaram até aqui conosco. Não continuamos no Instagram porque tocamos algumas músicas no momento do passe e com certeza a live cairia. Então, gratidão a vocês que estiveram conosco e vamos seguir a nossa tarefa de aprendizado e agora com o nosso momento do passe.